Graças a Deus, mais um dia estamos juntos para reunirmos em família, família nele, um projeto do Senhor que nasceu nos nossos corações para aprendermos e buscarmos ao Senhor cada dia mais. É o culto doméstico, onde você pode reunir a sua família e juntos buscarmos a Deus e termos mais da presença dele em nossas vidas. Eu quero convidar você, para você se aquietar o seu coração, chame seus filhos, sua esposa, seu marido, para nós aprendermos um pouco. Nós estamos estudando parábolas de Jesus, e esse tempo vai ser um tempo bem precioso. Uma parábola que particularmente eu gosto muito, que é a parábola do filho pródigo. Você sabe o que é parábola? Parábola são pequenas histórias que Jesus Cristo usava para poder explicar ensinamentos mais profundos. Às vezes, as pessoas não entendiam o ensinamento de Jesus e ele usava pequenas histórias para trazer o entendimento ao coração dessas pessoas. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15. Abre lá comigo a tua Bíblia ou liga no teu celular, Lucas, capítulo 15, e nós vamos ler do versículo 11 em diante. A parábola do filho pródigo. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Presta atenção, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, traga as melhores roupas e vista nele. Coloque um anel em seu dedo e calce os seus pés. Traga um novilho gordo e mate-me, para fazermos uma festa e alegrarmos-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar com o seu regresso. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho, estando no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta sã e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço, e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, este esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é seu, tudo que é meu, é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrarmos-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pois bem, quando nós meditamos nesse texto, esse texto tem ensinamentos riquíssimos para os nossos corações.
ensinamentos profundos para que nós possamos crescer. Lembre-se que eu falei no começo que parábolas são pequenas histórias. Isso não é um fato verídico, mas é uma história na qual Jesus Cristo usou como exemplo para falar daquele que se afasta do Senhor e depois volta. Nós vemos nesse texto 3 figuras importantes. Primeiro, o pai amoroso, que recebe o seu filho de volta, que abre os seus braços e recebe o seu filho. Primeiro, nós vemos o segundo, nós vemos o filho mais novo, aquele que pediu a sua parte na herança e pegou tudo que tinha e foi viver a vida de qualquer jeito, de qualquer forma. E o filho mais velho, que não saiu de perto do pai, e ali, como ele diz no texto, trabalhou e se empenhou para oferecer o melhor. Você sabe muito bem da história. Esse filho mais novo, ele chega diante do seu pai e pede a sua parte na herança. O pai, um homem muito rico, conta tudo que tinha, reparte entre eles e dá para o seu filho. Seu filho decide viver a vida de qualquer jeito, vai embora para uma terra distante, e quando chega lá, ele gasta desordenadamente, ele gasta da forma que ele acha melhor. E a palavra do Senhor diz que ele perde tudo que tinha, a ponto de não ter mais dinheiro para comer. E naquela época, uma fome se instalou naquele local. Ele, não tendo dinheiro para poder comer, ele vai procurar um serviço. E o serviço que ele acha é dentro de um chiqueiro, aonde trata os porcos. Lembre-se que porcos na época para os judeus era considerado animal imundo. E ele foi trabalhar junto com os porcos para cuidar. A ponto chegou a fome dele de ter que comer as alfarrobas dos porcos, comer a comida dos porcos, porque não tinha o que fazer. De repente, esse jovem, ele se dá em si, ele acorda na situação da vida e diz: quantos empregados meu pai tem? E todos eles comem com fartura. Vou me levantar, vou até meu pai e vou pedir perdão a ele e viver novamente a vida que eu tenho que viver. E assim ele fez, levantou-se e fez uma linda oração: Pai, pequei contra o céu e contra a terra, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Ele levanta e vai em direção à sua casa e encontra o seu pai. A palavra do Senhor diz que ainda distante, o pai o viu ele vindo em encontro ao pai. O pai foi ao encontro do seu filho, e quando encontrou o seu filho, a palavra do Senhor diz que ele o abraçou, que ele o beijou, e que ele pegou e tratou bem o seu filho. O seu filho imediatamente disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai imediatamente chama os seus empregados, coloca uma roupa nele, uma roupa nova, uma roupa limpa, põe o anel da autoridade, coloca a sandália nos seus pés, pega um novilho gordo, mata o novilho e vamos fazer uma grande festa, porque aquele que estava perdido voltou, aquele que estava morto ressuscitou. E o pai fez assim, uma grande festa. O seu irmão mais velho estava trabalhando no campo, e quando retornou do campo, viu aquela festa que estava acontecendo, chama um dos empregados e fala: o que está acontecendo? E o empregado disse: você não sabe? O seu irmão, aquele que estava perdido, aquele que foi embora, ele retornou, ele voltou, e o seu pai mandou matar um novilho. Aquele rapaz, aquele irmão mais velho, ele recusou-se a entrar na festa, ele recusou-se a fazer parte de tudo isso que estava acontecendo. O pai veio ao encontro dele e falou: filho, o que está acontecendo? E ele falou: pai, eu sempre trabalhei para o Senhor, eu sempre trabalhei como um escravo nas suas propriedades, e o Senhor nunca me deu nenhum bode, nada para eu poder matar e celebrar com meus amigos. E esse seu irmão, seu filho aí, fala com desdém, esse seu filho retorna, gasta tudo que é seu, agora o Senhor faz essa grande festa. O pai fala: meu filho, você não compreendeu ainda, porque o que é meu também é seu, e tudo que você fez por você mesmo. E aí nós vemos esse enredo desse ensinamento de Jesus Cristo. Tem alguns ensinamentos profundos e que eu gostaria de destacar com você. Lembre-se que nós falamos que Deus é o papel do pai amoroso. Os dois filhos estavam perto do seu pai, caminhavam com seu pai, viam dos prodígios e dos ensinamentos que o seu pai passava para ele, mas um decidiu ir embora.
Assim é na nossa vida espiritual. Você talvez deva conhecer pessoas que já se converteram, se batizaram, mas decidiram se afastar do caminho do Senhor. É exatamente esse ensinamento. Vão viver a vida dissolutamente, vão viver a vida de qualquer forma, vão viver a vida achando que tem um controle sobre todas as coisas. E aparentemente, sim, ele tem um controle sobre tudo, mas lembre-se, o pecado tem um salário, o pecado tem um recebimento. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, é a morte. Aquele jovem, antes de entrar em morte física, ele lembrou-se: o meu pai está lá, com todos os seus bens, com os seus empregados, com mesa farta. Vou voltar para lá e vou viver como um dos seus empregados. Quando você se afasta de Deus e você deseja retornar para o caminho do Senhor, uma coisa é importante nós fazermos: reconhecer as nossas falhas. Arrependimento. Deus só ouve a oração de pecador se for oração de arrependimento. E aquele jovem fez uma oração de arrependimento. Pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra e já não sou digno de ser chamado seu filho. Preste atenção nessa oração. Pequei contra o céu. Aquele jovem sabia das leis divinas. Aquele jovem sabia as leis que o seu pai tinha passado para ele. Ele sabia também das leis terrenas. Pequei contra o céu, pequei contra a terra. Há versões que diz pequei contra a terra, pequei contra o Senhor, Pai. Então, as leis terrenas. O que é pecado? É transgressão de uma lei conhecida. Arrepender-se é reconhecer o nosso estado pecaminoso, arrepender-se, voltar e mudar de caminho. Nós falamos metanoia, mudança de mente. Aquele jovem, ele reconheceu o que tinha feito. Ele faz a oração correta. Pequei contra o céu, contra as leis divinas. Pequei contra a terra, contra as leis terrenas. E não sou digno, sim, de ser chamado seu filho. E ele retorna para a casa do Pai. Um pecador arrependido, o seu retorno é certo para o Senhor. O seu retorno é certo para os braços do Pai. E a palavra do Senhor, de uma forma linda, nos mostra o seguinte: que quando aquele jovem vinha pelo caminho, tramando no seu pensamento o que iria acontecer, o seu pai o vê de longe, vem ao seu encontro, o abraça e o beija. É exatamente isso que Deus faz comigo e com você. Quando nós estamos distantes, Deus tem saudade de mim e de você. Ele nos criou com o propósito de o adorá-lo, com o propósito de exaltá-lo. Ele vai ao encontro, ele o abraça, ele o beija, e o filho fala: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Confissão. Confessar os seus pecados, querido, é princípio de perdão. Confissão, ele confessou que errou, ele confessou que precisava restaurar o altar quebrado. O pai imediatamente, pós-confissão, o que o pai faz? Manda os seus servos trazer roupa, muda as vestes sujas, põe vestes limpas, põe a sandália nos pés, segurança por onde você vai andar, e coloca no seu dedo anel, que significa autoridade. Na palavra do Senhor diz que o Senhor te deu autoridade para você repreender demônios, e se porventura tomar alguma coisa mortífera, não te fará mal. Autoridade. E esse mesmo Pai dá para mim e para você segurança, um coração limpo, mais alvo que a neve, e autoridade para repreendermos demônios. Pois bem, aquele pai manda matar um novilho gordo, faz uma grande festa para aquele jovem, e no meio da festa o seu irmão mais velho vem e começa a murmurar. O que dá a entender o que aquele irmão sentiu em relação ao irmão mais novo se chama inveja. Agora preste atenção, querido, você que está na casa do Senhor. Por exemplo, eu tenho 48 anos, 44 anos no caminho do Senhor, nunca me desviei, nunca experimentei nada, e de repente quando eu olho alguém que se desviou e quando volta cheio de histórias. Já viu aquelas histórias? Ah, eu tomei 10 tiros só no estômago e não morri, eu tomei 10 tiros na cabeça e estou vivo. E aí você fala: nossa, que história linda. Sim,
é lindo, mas o mais lindo, querido, é você que se permanece na presença do Senhor, é você que se firma na presença do Senhor. Bate vento, bate tentações, bate luta, mas você sabe em quem você tem crido. E aquele jovem estava ali, mas o que acontece no coração dele? Ele começa a invejar o seu irmão que chega de fora. E fica um alerta para mim e para você. Você não precisa fazer isso, irmão. Você vive na presença do Pai. Você vive na casa do Pai. Você vive diante da mesa do Senhor, recebendo as maravilhas e as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Você que está reunido em família agora, olha para o lado. Veja aí sua esposa, seu marido, seus filhos, a sua casa. Isso é bênção do Senhor. Você não precisa olhar para outro e desejar e invejar o que o outro tem. Deus já tem suprido todas as suas necessidades. Guarda isso. E imediatamente aquele pai sai e fala: meu filho, vamos entrar. O seu irmão que estava perdido foi achado, estava morto, ele ressuscitou. E aquele irmão reclama para o pai que o pai não tinha dado nada. Como que o pai ia dar uma coisa se tudo que tinha era dele mesmo? Se tudo que tem era dele? Pois bem, querido, você guarde isso no seu coração. A palavra do Senhor diz o seguinte: que o nosso Senhor Jesus foi para o céu para preparar uma nova morada, um lugar especial, a Nova Jerusalém, para que eu e você possamos morar lá. É nosso. Nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. É nosso. Você pode tomar posse. Há de chegar o dia que eu e você estaremos na glória, glorificando ao Pai. Não precisa atribular o teu coração, não precisa se preocupar. Caminhe nos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Então essa é a parábola do filho pródigo. Permaneça firme, não se desvie. Permaneça o teu coração no caminho do Senhor. Eu quero só te fazer um convite. Quando nós terminarmos agora, eu vou orar para nós terminarmos. Eu gostaria que você lesse novamente, tirasse, extraísse todo o conteúdo importante para a tua vida. Discuta em família a parábola do filho pródigo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo falará mais e mais no teu coração. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus? Pai querido, nós bendizemos o teu nome. Nós te glorificamos por estarmos na tua presença. Nós te glorificamos, ó Pai, por estarmos reunidos em família, ó Pai. Os meus irmãos que estão distantes nas suas casas, ó Deus, sentado, aprendendo, eu quero pedir que o teu Espírito Santo venha abençoar a cada lar, venha abençoar a cada família, ó Pai, e que eles não sintam falta de nada, e que não tenham nunca o desejo de largar a vida com Cristo para experimentar a vida neste mundão tão pecaminosa. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia ter sede de justiça, fome pela palavra e buscarmos o Senhor. A tua palavra diz que nós podemos buscar, e se buscarmos de todo o nosso coração, nós o encontraremos, ó Pai, e queremos nos encontrar contigo, não somente hoje, mas o dia da boda do Cordeiro, aonde a grande festa estará instalada, e nós poderemos nos assentar à mesa do Cordeiro e adorarmos e declararmos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e o céu estará cheio da glória dele. Pai, nesse momento eu quero abençoar cada família, esse homem, essa mulher, esses filhos. Toma na tua presença, nas tuas mãos, ó Pai, e que esse tempo de estudo seja um tempo tremendamente proveitoso e abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Não esqueça, terça-feira que vem, às 20 horas, família nele, um tempo diante da palavra. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Até semana que vem.